O relógio do Vaticano marcou meio-dia com a precisão de sempre. Nenhum segundo antes, nenhum segundo depois. O som dos sinos atravessou o mármore, cruzou o céu, ecoou por corredores abençoados e por séculos de segredos guardados. Mas, por trás daquele estrondo sagrado havia algo mais. Algo quase inaudível, mas infinitamente mais denso. Um silêncio que não começava ali e tampouco terminaria ali. Os sinos ressoaram, sim, mas foi o silêncio que se impôs. Pessoas haviam vindo de todos os cantos da terra, pés machucados pelas peregrinações, corações cheios de dúvidas, olhos fixos na sacada, esperando um gesto, uma palavra, qualquer sinal. Mas ele permaneceu imóvel, Leão XIV, vestido de branco, parado, calado, não acenava, não sorria, não abençoava. Apenas permanecia ali, como quem espera algo ou alguém. Atrás dele, as cortinas do Vaticano pendiam como véus diante de um altar. E atrás dessas cortinas, diziam alguns, estava o peso da última coisa que ele carregara sozinho. Nas sombras, sob a colunata, um homem que poucos notaram, mas que o céu certamente notou, estava de pé. O cardeal Tegel, um dia irmão, um dia confidente, agora apenas testemunha. Nunca houve briga, nem afastamento abrupto, nenhuma palavra dita com raiva, mas havia distância. E aquela ausência de palavras era o grito mais alto que jamais trocaram. O mundo chamou isso de mistério. Tegel chamava de inacabado, porque muito antes do conclave, muito antes das vestes brancas e do anel dourado, Leão XIV havia sussurrado algo que apenas Tegel escutou, e depois disso, calou-se. Não disse mais nada, nem quando Tegel perguntou, nem quando ele precisava desesperadamente saber. Houve um único homem no Vaticano com quem Leão XIV jamais voltou a falar, até aquele dia, porque quando o silêncio finalmente se rompesse, não viria com fanfarra, não viria com confissão, viria como revelação, e nem todos estariam prontos para isso. Chamavam-no de o pastor da Ásia, um homem cujas mãos haviam enterrado os pobres, amparado os feridos, abençoado crianças que jamais conheceriam os próprios pais. Ele não chegou onde chegou por ambição, chegou por compaixão. O cardeal Tegel jamais buscou o trono de Pedro, e talvez por isso sempre esteve tão próximo dele. Enquanto outros buscavam ser vistos, ele buscava enxergar. Enquanto muitos ansiavam por subir, ele se inclinava para compreender. Seus passos eram suaves nos corredores de mármore, mas sua voz tinha peso entre os simples, os cansados, os verdadeiros. No dia em que Leão XIV foi anunciado, Tegel foi o primeiro a ajoelhar e o último a se levantar, porque havia algo naquele momento que não parecia certo. Não era errado, não era perigoso, era apenas inacabado. Leão sempre fora um homem de poucas palavras, mas aquele silêncio era diferente. Não era recolhimento, era peso. O peso de quem carrega uma profecia e não tem mais ninguém a quem confiar. Ele já foi alguém de palavras leves, mas sinceras. Escrevia cartas com a própria mão, sempre encerrando com um pedido que ecoava mais fundo do que qualquer bênção. Reze por aqueles que não consigo alcançar. Mas depois do conclave, as cartas cessaram. O calor em sua voz se apagou. A ligação que o unia aos mais próximos enfraqueceu. E Tegel, que um dia partilhara o pão ao pôr do sol com ele, que chorara ao seu lado pela morte de uma única criança refugiada, passou a observá-lo de longe, como todo o resto do mundo. Mas o mundo, naquela época, ainda não havia percebido. Aos olhos do público, Leão XIV era tudo o que a igreja precisava. Um construtor de pontes, um reformador, um homem cujo passado não podia ser usado contra ele, cujas mãos carregavam os calos do trabalho real, não da cerimônia. Ele sorria com os olhos, abraçava os doentes sem luvas, pregava com o silêncio mais do que com palavras. Porém, por trás das portas fechadas, as coisas começaram a mudar. Ele alterou sua rotina, cancelou encontros sem explicação, chorava durante a missa, e não era ocasional, era frequente. O círculo à sua volta se fechou, o ar à sua volta se tornava mais denso, e ainda assim, ele não dizia uma só palavra a Tegel. Os fiéis sentiram isso antes mesmo de entenderem. Nas igrejas, nas praças, nas manchetes, havia algo no ar, algo sagrado demais para ser chamado de escândalo, mas insistente demais para ser ignorado. Seria luto? Culpa? Medo? Ninguém sabia, mas as perguntas vinham mesmo assim.
O que ele está escondendo? Por que Tegel permanece tão calado? Por que o Santo Padre parece mais distante agora do que quando era apenas um padre de vila? Começou com sussurros, depois se espalhou pelas paróquias, pelos telefonemas, pelos corredores da cúria, e em algum ponto entre o silêncio e as especulações, a verdade começou a se mover. Porque os segredos mais perigosos não são os nascidos do pecado, são aqueles gerados pela dor, uma dor profunda demais para ser nomeada, sagrada demais para ser exposta, tardia demais para ser contida. E agora o mundo já não observava para julgar, mas para entender, já não buscava escândalo, mas sentido. Talvez nada daquilo fosse sobre fracasso, talvez fosse sobre missão. Talvez o que Leão escondia não fosse vergonha, talvez fosse amor, daquele tipo que cobra tudo. E só um homem chegou perto o suficiente para saber. Antes de ser chamado de Leão XIV, ele era apenas Robert. Não era Monsenhor, nem Eminência, nem Santo Padre. Era só Robert. Andava mais descalço do que de batina. Suas orações saíam mais pelas mãos do que pelos lábios. E nos lugares onde a igreja não chegava, era ali que ele permanecia. Morava num quarto simples, sem ventilador no teto, sem vidros nas janelas. Quando chovia, chovia dentro também. E quando a vila passava fome, ele jejuava junto, não por devoção, mas por presença. Lembrava nomes que todos esqueciam. Enterrava crianças cujas mães sequer tinham como pagar por um caixão. Beijava a testa de bêbados que entravam tropeçando na missa e jamais os mandava embora. Ele não contava conversões, ele contava rostos. Nunca pediu reconhecimento, mas ele veio mesmo assim. No jeito como as pessoas falavam dele sem usar títulos. No silêncio que se instalava quando ele entrava, não por medo, mas por respeito. Ele não citava os santos, ele os carregava. As palavras deles viviam em seus dedos, no modo como se curvava, na dor nas costas depois de horas ajoelhado ao lado de algum enfermo. Seus cadernos nunca foram publicados. A maioria sequer foi lida, mas o cardeal Tegel chegou a segurá-los em mãos. Eram páginas finas, a tinta borrada pela chuva, margens cheias de nomes, orações e perguntas escritas com o coração apertado. Como guiar um rebanho que não acredita mais na pastagem? O que é obediência quando o espírito sussurra outra direção? Nunca havia respostas, só mais perguntas. Robert estava servindo em uma comunidade afastada do Peru quando seu nome foi, pela primeira vez, pronunciado em Roma. Não em campanhas, não em intrigas, mas em admiração silenciosa. Ele havia recusado o palácio de um bispo, dormia no andar de cima de uma cozinha comunitária, usava as mesmas sandálias, mesmo depois que se partiram. Quando recebeu a carta pedindo que retornasse à capital, ele demorou 3 semanas para responder. Nesse tempo, celebrou missa em campo aberto, abraçou uma mulher à beira da morte, ensinou um menino a escrever a palavra misericórdia, e quando finalmente respondeu, foi com uma única frase: "Se estão me enviando para onde ninguém quer ir, então eu irei." Mas não era uma missão distante o que lhe ofereciam, era um cargo. E ele chorou ao perceber que a igreja já não lhe pedia mais para caminhar, pedia para liderar. Disse sim não por desejo, mas por medo do que poderia acontecer se dissesse não. Tegel se lembra com clareza daquela noite, na véspera do conclave. Jantaram juntos em silêncio, não porque não havia nada a dizer, mas porque havia demais. Robert partiu o pão, serviu o vinho e olhou para Tegel com o olhar de quem sabia que estava prestes a perder algo que jamais se recupera. Ele nunca disse que era o melhor entre eles. Apenas dizia: "Sou só aquele que ficou quando todos os outros foram embora." Quando a fumaça branca subiu e seu nome foi proclamado, a multidão explodiu em aplausos, mas Tegel não aplaudiu. Apenas baixou a cabeça e sussurrou uma oração, não para o Papa, mas para o homem, aquele que costumava sentar debaixo das mangueiras e ensinar meninas pequenas a ler os salmos, aquele que atravessou uma zona de guerra apenas para levar um frasco de remédio a uma avó esquecida, aquele que acreditava que liderar significava estar perto e não acima. Ele temia o que o branco faria com ele, não por vaidade, mas por solidão, porque Robert não foi feito para o mármore, ele foi feito para o barro. E agora? A igreja o havia colocado num lugar tão alto que ele mal podia sentir a terra sob os pés. Tegel viu isso no dia em que ele pisou naquela sacada. A batina lhe caía bem, mas o homem dentro dela parecia deslocado, e mesmo assim ele a vestia, não com grandeza, mas com gravidade.
porque Robert nunca quis ser papa. Ele só queria continuar perto dos feridos. E talvez seja justamente por isso que o céu o escolheu. Alguns vínculos nascem da alegria, outros de uma missão em comum. O deles nasceu do silêncio, mas não de um silêncio estranho. Era um silêncio sagrado, daquele tipo que paira entre duas almas que não precisam provar nada uma à outra. Um silêncio que respira entre as orações, entre caminhadas sob árvores farfalhantes, entre olhares que dizem mais do que qualquer palavra jamais poderia. Robert e Teagle se conheceram muito antes de o mundo saber quem eles eram, antes de Roma perceber, antes dos títulos se acumularem em volta deles como poeira em roupas antigas. Se conheceram quando ainda eram apenas padres, quando ainda estavam aprendendo o que era amar sem condições. Foi durante um retiro em Bordeaux. A capela tinha sido inundada pela chuva, a luz se apagara. Acabaram rezando à luz de velas, recitando as bem-aventuranças de memória e dormindo em esteiras de palha lado a lado. Sem saber, estavam dando início a uma amizade que resistiria ao tempo, ao peso dos cargos e às dores do silêncio. Uma amizade selada não por palavras, mas por presença, porque há laços que o coração reconhece antes que a mente entenda. E há histórias que não precisam ser contadas, basta sentir. Eles eram como irmãos que cresceram sob o mesmo teto. Naquele retiro distante, Teagle levou um caderno. Robert, não. Então pediu um canto de página emprestado e escreveu ali de improviso: um dia o mundo vai nos forçar a escolher entre conforto e comunhão. Que a gente decida agora. Depois disso, vieram as cartas. Longas, cheias de sinceridade e clareza. Não falavam de pecados, mas de cansaços, dúvidas, perguntas que doíam. Será que o Evangelho ainda está sendo escutado? Ou virou só mais um ruído nesse mundo barulhento demais? Certa vez, Robert escreveu: batizei um menino hoje que não tinha nome. A mãe o chamou de Misericórdia, porque era tudo o que ela ainda tinha. Me diga, Teagle, a igreja está pronta para ouvir o clamor desse menino? E Teagle respondeu: se não estiver, nós vamos prepará-la. Nem que a carreguemos com as próprias mãos até ele. Assim eles se escreviam por anos. Entre países, entre missões, entre fusos horários, jejuavam juntos toda a quaresma, mesmo separados por oceanos. Rezavam um pelo vilarejo do outro, nome por nome. Sabiam o aniversário dos paroquianos um do outro de cor, e quando um deles chorava, o outro sentia do outro lado do mundo. Robert confiava a Teagle as partes de si que a igreja nunca viu. A culpa por não ter conseguido salvar um menino durante uma enchente. O medo de falar para salas cheias de clérigos que não compreendiam seu silêncio. A dor que não sabia explicar ao ver a pobreza crescer enquanto doutrinas eram debatidas em cúpulas. Teagle nunca tentou consertá-lo, apenas ficou por perto. E naquela proximidade silenciosa, algo sagrado foi se formando. Mas então Roma chamou. Robert disse sim, e tudo começou a mudar. Primeiro devagar, menos cartas, chamadas mais curtas. Depois vieram os protocolos. As anotações escritas à mão viraram memorandos digitados. O calor foi se apagando, as pausas se alongaram, até que um dia não houve mais resposta. Teagle escreveu logo após o conclave: você está descansando? Está se alimentando bem? Ainda leva a mesma Bíblia com você ou agora lhe deram uma encadernada em ouro? Ele esperou. Nenhuma resposta. Mandou outra carta. Pediu para visitá-lo. Silêncio. A partir dali, só ouvia de longe. Nas missas, nas procissões, nas sacadas. A voz ainda era suave, o rosto ainda sereno. Mas algo tinha mudado. Ele estava ali, mas não presente. Não tinha esquecido Teagle. Apenas havia ido além. Não por soberba, nem por rejeição. Por dor. Teagle compreendia. Quando um coração carrega mais do que pode suportar, ele se fecha. Não para afastar, mas para se proteger. Ele perdeu Robert, não para a morte, nem para a traição, mas para o peso. Um peso que ninguém mais poderia carregar. Um fardo que só um papa entende e que só pode ser sustentado em silêncio. Mesmo assim, Teagle continuava rezando. Todos os dias em silêncio, ele continuava. Acendia velas em capelas sem nome. Deixava pão em altares esquecidos onde ninguém mais passava. Recordava o homem por trás da batina, aquele que um dia lavou os pés de leprosos e chorou por uma criança chamada Misericórdia. E mesmo sem nunca receber resposta, ele jamais parou de escrever. Suas palavras seguiam em direção ao vazio,
na esperança de que, em algum cômodo atrás das paredes de pedra, Robert ainda se lembrasse de como era ser conhecido por alguém. Porque nem todo silêncio é ausência. Alguns são preenchidos de orações que só Deus escuta. Era inverno em Ceci. Não aquele inverno dramático de tempestades e trovões. Era um inverno discreto, sereno, com um cinza no céu que parecia mais antigo do que o próprio tempo. Um silêncio que não assustava, mas que seguia os santos como uma sombra. Haviam escolhido aquele mosteiro por isso, pela paz, pelo anonimato. Ali não havia câmeras, nem cúria, nem protocolos. Apenas 2 padres, de novo, como antes. Robert chegou com uma pequena mochila, sem cajado, sem batina, sem título nos lábios. Teagle já estava lá, sentado no quarto de hóspedes, junto à janela que dava para o nada. Só colinas e céu. Quando Robert entrou, Teagle não se levantou. Não precisava. Sentaram-se em silêncio. Nenhuma saudação, apenas o som da respiração. A lareira estalava, mas nenhum dos dois se aproximava. Não buscavam calor. Robert parecia mais magro que da última vez. Não parecia doente, apenas gasto, como um papel que passou por muitas mãos. Começou falando baixinho. Teagle teve que se inclinar para ouvir. "Eu não sonho mais", disse Robert. "Vejo coisas, mas não são minhas." Teagle permaneceu em silêncio. "Começaram depois que eu disse sim", continuou. "Achei que fossem visões. Depois pensei que fossem fardos. Agora, não sei mais o que são." Ele olhou pela janela, não para fugir do olhar de Teagle, mas porque há verdades que só conseguem ser ditas à distância. "Vejo altares desmoronando, mas não por causa da guerra. Vejo padres abençoando bancos vazios. Vejo crianças passando por catedrais como se fossem ruínas." Teagle segurou a respiração, mas deixou que Robert falasse. "Ouço o silêncio nos confessionários. Sinto a água nas mãos, mas não o arrependimento. Vejo fé virando hábito, e hábito virando ausência. E naquele quarto simples, rodeados apenas por colinas e o tempo, o silêncio não separava, unia, porque algumas feridas só podem ser partilhadas quando não se exige resposta. E ali, naquela pausa entre 2 vidas marcadas por cruzes invisíveis, havia algo mais forte do que palavras. Havia escuta. Ele falava de incensos em lugares onde ninguém mais rezava, de fontes esquecidas que ninguém mais tocava. E por fim olhou nos olhos de Teagle. "Achei que ser papa significasse liderar", disse. "Mas e se eu tiver sido escolhido apenas para testemunhar o fim?" Teagle balançou a cabeça lentamente, com um aperto silencioso nas têmporas. "Não é o fim", tentou responder. Mas Robert levantou a mão. Não como quem repreende, mas como quem impede o consolo antes que ele atrapalhe a honestidade. "Não é a morte que me assusta", murmurou. "É a ausência. Uma igreja sem presença. Um povo que já não precisa mais de pastores." Fez-se uma pausa. E então veio aquele instante que jamais abandonaria a memória de Teagle. O momento que voltaria nos sonhos, nas manhãs em silêncio, nas missas em que os sinos soavam alto demais. "Na semana passada", Robert confessou, "ouvi a voz de Deus e ele não disse meu nome." Teagle piscou. "Ele chamou os pobres, os perseguidos, os que ainda se ajoelham sem nem saber por quê. Mas não me chamou. E eu chorei", continuou Robert, "não por ter sido esquecido, mas por não ser necessário. O quarto não se moveu. A lareira não estalou. Até o vento pareceu parar do lado de fora. E naquele silêncio absoluto, Teagle sentiu. Não era blasfêmia, nem heresia. Era santidade, ferida, desnuda, verdadeira. Não disseram mais nenhuma palavra naquela noite. Robert apenas colocou a mão sobre o ombro de Teagle, do mesmo jeito que fazia depois das vigílias que compartilhavam, e saiu. Foi embora antes do amanhecer, sem despedidas. No dia seguinte, Teagle recebeu uma mensagem por meio de um assistente. "O Santo Padre agradece por suas orações. Pede que continue intercedendo." Não foi assinada como Robert, nem como Leão, apenas como selo, e a partir daquele instante, Teagle só o veria de longe, apenas em público, apenas de branco, e tudo o que nasceu naquele mosteiro permaneceu sepultado debaixo de suas pedras. Mas Teagle sabia. Ele não tinha escutado um homem duvidando da própria vocação. Ele tinha escutado alguém completamente tomado por ela, não por um chamado vindo de Roma, mas por algo que ninguém mais conseguiria compreender. Um chamado para permanecer à beira de um mundo que desmoronava e amá-lo mesmo assim. Um chamado para pastorear uma igreja que talvez nunca escutasse sua voz,
mas que precisava desesperadamente do seu silêncio. Ele não havia caído, havia descido, voluntariamente, para dentro da dor do corpo, e essa dor o consumia, célula por célula, suspiro por suspiro. Aquela noite em IC foi a última vez que Tegel ouviu a voz do homem que um dia chamara de irmão. Tudo depois disso seria cerimônia. Mas a alma já havia falado, e o que ela dizia era: não vim para salvar, vim para chorar. E o silêncio, esse, não terminou quando Robert deixou IC. Ele só se aprofundou e seguiu acompanhando Tegel por onde quer que fosse. Era como o cheiro do incenso que permanece na batina muito depois da missa, como o rastro de cinza em capelas onde as velas já se apagaram. Ele voltou para Roma, mas tudo tinha mudado. As ruas ainda fervilhavam, as praças seguiam cheias, os peregrinos continuavam a gritar seu nome com reverência, mas por dentro algo se partira. Ele já não conseguia falar, nem com a imprensa, nem com os bispos, nem mesmo com os seminaristas jovens que vinham em busca de sabedoria e só encontravam silêncio nos seus olhos. Queria gritar, não de raiva, mas de dor, porque carregava uma ferida sagrada, e agora ela pulsava dentro dele como sangue. Tinha escutado algo que não era para mais ninguém, uma verdade profunda demais para ser dita ao microfone, crua demais para conferências, perigosa demais para ser transformada em doutrina. E agora ele permanecia no eco disso tudo. Todas as manhãs, despertava antes dos sinos, sentava diante do crucifixo e perguntava: devo falar? Mas o Cristo nada respondia. Apenas permanecia ali, com aquele mesmo olhar do Deus que, um dia, também ficou em silêncio diante de Pilatos. Ele passou a escrever em silêncio, sem assinar, sem guardar. Usava pedaços de pergaminho antigo que encontrava nos cantos dos aposentos. E ali começou a derramar a dor que não cabia mais. Não era fracasso, era fidelidade. Uma fidelidade tão profunda que este mundo já não conseguia conter. Ele me contou que a voz de Deus passou por ele. Não o chamou, não o nomeou, apenas passou. E mesmo assim, ele permanecia, abençoando, partindo o pão, carregando sozinho o peso das madrugadas. Tegel assistia tudo de longe. Observava a sacada. Cada aparição de Leão parecia mais pesada que a anterior. Cada missa, mais solene. E ainda assim, nenhuma carta chegou, nenhuma ligação, nenhum gesto. Apenas silêncio. E nesse vazio, o mundo começou a fazer barulho. Sussurros, boatos, especulações, rasos demais para tocar a verdade, mas altos o suficiente para afogá-la. Diziam que Leão estava doente, que era inapto, que resistia à mudança, ou que avançava rápido demais, mas ninguém via a dor. Aquela dor sem nome, porque nunca foi feita para espetáculo. Ela existia apenas para a comunhão. Tegel calou-se, não por medo, mas por reverência. Ele se lembrava do olhar de Robert, do tremor em suas mãos, da maneira como a respiração parava entre uma visão e outra, como se estivesse tentando captar algo que ninguém mais podia alcançar. Porque existem dores que não podem ser explicadas, apenas carregadas, em silêncio e com fé. Era como segurar um fragmento de incenso ainda preso à batina, como o cheiro de cinza persistente numa capela depois que todas as velas se apagaram. Aquele momento era sagrado demais para ser traído. Mas, com o tempo, Tegel começou a se perguntar se manter o silêncio também não seria uma forma de traição. Em oração, lutava com dúvidas que pesavam mais do que respostas. Estaria ele protegendo Robert ou negando à igreja a verdade que precisava ouvir? Guardar algo santo seria, na prática, esconder algo essencial? O que é lealdade, afinal, quando a verdade pesa mais do que a confiança? Diante de anotações cheias de dor, alertas e perguntas que poderiam estremecer os alicerces da igreja, caso fossem ditas em voz alta, ele escrevia: não para publicar, não para pregar, apenas para lembrar. Porque se um dia a igreja esquecesse a humanidade dos seus pastores, se transformasse seus clamores em doutrina antes que eles terminassem de rezar, então ela teria perdido sua alma. Por isso, Tegel guardava aquele instante como quem guarda uma relíquia. Carregava-o como quem carrega uma lasca da cruz, pequena, escondida, dolorosa. Ele poderia ter falado, poderia ter emitido uma nota, poderia ter contado ao mundo que Leão não estava perdido. Apenas ouvia um Deus cuja voz nem sempre consola. Às vezes ela custa caro. Se há um verdadeiro teste de amor,
não é a coragem de falar. É a disposição de sofrer em silêncio para proteger aquilo que se ama. E embora não pretendesse falar, não ainda, não completamente, o silêncio verdadeiro tem peso. E esse peso, com o tempo, começa a dobrar a alma. Foi numa dessas noites, quando os sinos já haviam silenciado há muito e as velas da basílica ardiam baixinho, prestes a se apagar, que o cardeal Tigel percorreu os corredores de pedra do Palácio Apostólico. Caminhou até uma porta que poucos o tinham visto cruzar. Do outro lado, estavam homens de oração, de memória, de idade, homens cujos colarinhos existiam antes de muitos países, homens que lembravam o concílio, que viram papas se erguerem e caírem, homens que conheciam a dor de servir algo eterno, enquanto carregavam o peso de serem frágeis. Eles não o saudaram com títulos, nem fizeram perguntas. Sabiam que aquela visita não era protocolo, era peregrinação. Tigel falou devagar, não por cautela, mas por reverência, porque algumas verdades são santas demais para serem apressadas. Ele contou o que Robert havia dito. Não falou de política nem de estratégias vaticanas. Contou sobre o coração que sangrava sob uma pressão sagrada. Falou sobre Ice, sobre a visão, sobre aquela voz que chamou os pobres pelo nome, mas não chamou o Papa. E então parou, respirou fundo e revelou o que ninguém mais sabia. Antes de vestir o branco, antes de Roma, antes mesmo do seminário, Robert tinha sido casado. Foi uma união breve, silenciosa, escondida no tempo, mas marcada por algo que ainda ressoava dentro dele como uma oração jamais encerrada. Foi uma tragédia. Helena, sua esposa, era enfermeira. Morreu durante uma enchente tentando salvar uma menina órfã. Robert a amava, não com apego, mas com profundidade. Entrou para o sacerdócio não para fugir do luto, mas para transformá-lo. Uma vez escreveu: carrego a memória dela como se fosse um cálice. Não sirvo porque a perdi, sirvo porque encontrei Deus ajoelhado ao meu lado depois que ela se foi. Nunca houve escândalo. Não havia segredos, apenas tristeza. Mas Robert jamais falou dela em público, não por vergonha, mas porque o luto se tornara o seu lugar sagrado. Tigel observava os anciãos ouvindo em silêncio. Um deles chorou. Outro fechou os olhos, como se orasse sem palavras. E então Tigel revelou o fardo mais profundo. Robert nunca acreditou que tinha sido escolhido para liderar. Dizia que fora escolhido para manter de pé o que estava se partindo. Não para reformar, não para reconstruir, apenas sustentar. Sustentar o peso, as rachaduras. O corpo de Cristo, que se estica sob o peso da modernidade, dos escândalos, da confusão e da indiferença. Um dia ele disse a Tigel: a igreja não é uma torre, é um coração, e corações não desabam de uma vez. Eles desmoronam em silêncio, câmara por câmara. Acho que fui colocado aqui para ser a última válvula antes do silêncio. Ele não dizia isso em desespero, dizia com devoção, não como um salvador, nem como reformador, apenas como uma represa, sustentando uma maré de erosão espiritual que ninguém mais ousava nomear. Os anciãos não responderam por um longo tempo, até que um deles, num sussurro, disse: então devemos rezar por ele, não como papa, mas como um homem que está se sepultando para que outros possam se levantar. Acenderam uma vela e disseram, sem missa, sem proclamação pública, sem vazamentos, apenas oração, apenas presença. Eles se tornaram o seu círculo de silêncio, não um muro de pedra, mas de amor. Porque às vezes a única coisa mais forte que os segredos é a solidariedade sagrada. Theo saiu daquela sala mais leve de um lado, mais pesado de outro. Não havia traído Léo, havia honrado sua dor, permitindo que outros a carregassem também, porque nenhum homem deveria carregar sozinho aquilo que ninguém nasceu para suportar. E mesmo que o mundo continuasse especulando, mesmo que manchetes surgissem e os rumores crescessem, agora uma pequena fraternidade conhecia a verdade, não para consertá-la, mas para abençoá-la, porque a santidade muitas vezes se esconde justamente naquela dor que ninguém vê. E a dor de Léo era sagrada. Se um dia você já carregou a dor de outro em silêncio, então você entende. A igreja não é feita apenas das palavras que dizemos em voz alta. Ela se sustenta nas dores que escolhemos carregar juntos. As páginas foram encontradas numa gaveta, que, ao que tudo indicava, não pertencia a ninguém. Ninguém lembrava de tê-las colocado ali. A chave simplesmente não existia. Mas,
Numa manhã antes do sol nascer, em uma sala reservada apenas para a oração, elas estavam lá, embrulhadas em um pano antigo, amarradas com barbante, sem título, sem nome. O cardeal Tegel havia ido até aquele lugar em busca de silêncio. Encontrou, em vez disso, o som de uma alma completamente exposta. A caligrafia era inconfundível, traços firmes, cuidadosos. O latim fluía para o espanhol. Depois voltava. Nas margens, notas em tagalo, como preces sussurradas. Em uma delas se lia: perdoe-me se isso não for teologia. É apenas o som de um coração se partindo aos poucos. Aquilo não eram sermões, nem homilias, nem encíclicas. Eram confissões, profecias, avisos. A primeira página dizia apenas: se eu estiver errado, que a história me esqueça. Mas se eu estiver certo, diga a eles que eu tentei. O que se seguia era um mapa, não de lugares, mas de declínios, não desenhado por geografia, mas por lamento. Ele falava do silêncio nos sacramentos. Chegará um dia em que a missa será celebrada e ninguém virá. Escreveu sobre o esvaziamento do que é santo. A Eucaristia será consumida como se fosse apenas tradição, não presença. Mastigarão sem reverência. Falava do afogamento da igreja, não na heresia, mas no conforto. Fomos alertados sobre a perseguição, mas ninguém nos preparou para a conveniência. Esperávamos lobos, não estávamos prontos para o sono. Ele via um futuro em que os bancos seriam acariciados, mas vazios, em que a teologia seria debatida, mas não vivida, em que a cruz se tornaria apenas decoração, os santos substituídos por influenciadores, o evangelho transformado em citação bonita, mas não carregada nos ombros. A igreja não cairá em chamas, escreveu. Ela sufocará sob aplausos. Tegel lia cada linha como quem passa os dedos por uma ferida aberta. Parava mais do que lia. Chorava mais do que compreendia. Havia um parágrafo sem qualquer pontuação. Eles não matarão a fé. Eles a editarão. Vão suavizá-la. Diluí-la até que ela não fira mais. Não salve mais. Não peça mais que ninguém se ajoelhe. Não havia amargura. Nenhum veneno. Apenas lamento, como Jeremias, escrevendo à luz de velas. Em certo trecho, Léo relatava um sonho. Viu o barco de Pedro não afundando, mas à deriva, as velas cheias, mas sem direção, o leme partido, o pescador adormecido, e então vi Cristo na margem. Não estava bravo, nem chorando, apenas esperando. Foi essa parte que desmontou Tegel. Não o naufrágio, mas a espera, silenciosa, paciente, e talvez eterna. Os avisos estavam lá, mas também estava Cristo, ainda à margem, ainda observando, ainda esperando que alguém, qualquer um, voltasse para a praia. Léo não escreveu para condenar, escreveu para clamar. Não acusava o mundo, implorava que a igreja despertasse. A última anotação não tinha assinatura, apenas uma linha: se eu desaparecer, que isso permaneça, não como legado, como linha de vida. Com as mãos trêmulas, Tegel dobrou as páginas. Beijou o pano antes de envolvê-las novamente. Não as levou para o arquivo. Colocou-as no tabernáculo, porque aquilo não era texto. Era pão partido. E era para alimentar uma igreja faminta de algo mais profundo do que afirmação. Uma igreja que havia esquecido como é sentir dor. O quarto era pequeno, menor do que se imaginaria para um homem que um dia carregou o peso das chaves de Pedro, sem ouro, sem mármore, apenas pedra e silêncio. O cardeal Tegel entrou com cuidado, tirando os sapatos como quem pisa em terra sagrada, porque de certa forma era. Aquele era o quarto de Léo, não a câmara papal, não o grande gabinete com tapeçarias e tronos. Era seu quarto, o que poucos sabiam que existia, escondido atrás de um corredor esquecido no palácio apostólico. Um lugar para oração, para choro, para um silêncio que não precisava de explicação. Ali havia um genuflexório gasto, um crucifixo pequeno com lascas nas bordas, e um tapete marcado pelas marcas dos joelhos, que ali ficaram por anos sem se mover. Cagel não disse nada, nem precisava, apenas se ajoelhou, e no silêncio ele se lembrou. Lembrou das mãos de Léo, não erguidas para abençoar multidões das sacadas, mas mergulhadas em bacias de água, mãos que lavaram os pés de refugiados que não tomavam banho havia semanas, mãos que seguraram os rostos de órfãos sem nome, mãos que tremiam sobre o pão antes de parti-lo. Lembrou de seus abraços,
não montados para fotos, mas dados em vielas de Manila, debaixo de pontes em Calcutá, em pisos enlameados das favelas brasileiras. Abraçava como quem segurava Cristo, porque ele acreditava que era Cristo mesmo. E então, sem aviso, a verdade atingiu Tegel como um lampejo. Léo nunca escondeu corrupção. Ele escondeu profecia, não para se proteger, mas para proteger o mundo. Porque sabia que, se as pessoas vissem com clareza tudo o que ele via, talvez perdessem a esperança, talvez desistissem, talvez fossem embora. Por isso ele carregou tudo em silêncio, fielmente. Tornou-se o muro entre o dilúvio que se aproximava e uma igreja que ainda estava aprendendo a rezar outra vez. Permitiu que a pressão o quebrasse, para que ela não quebrasse os outros. E quando já não teve mais forças para continuar sustentando tudo sozinho, ele se retirou. Não por fraqueza, mas por amor. O silêncio que ele escolheu não nasceu do medo, mas da misericórdia. Talvez ele não estivesse escondendo a verdade, talvez estivesse nos protegendo dela. Porque às vezes, a coisa mais sagrada que um homem pode fazer é suportar o peso de uma revelação e não pronunciá-la, até que o mundo esteja pronto para escutar. Tegel se curvou mais. A testa encostou no tapete. Nenhuma palavra saiu de seus lábios. Apenas chorou, sem lágrimas, só com o sopro da respiração. Um respirar lento, sagrado, como alguém ajoelhado nas ruínas de um templo, ainda acreditando que a presença de Deus não foi embora. E se essa verdade te constrange, é porque talvez ainda haja espaço em você para o sagrado. Mas se não te toca, então por que você ainda está aqui? O que é que continua te segurando? Porque talvez o que está se quebrando dentro de você agora não seja a fé, mas o orgulho que impedia você de se ajoelhar. Você conseguiria carregar o peso da verdade? Mesmo que ninguém acreditasse em você, ainda assim caminharia? Não por fama, nem reconhecimento, mas porque a igreja está rachando debaixo dos seus pés e alguém precisa ficar firme. Você ajoelharia mesmo se o mundo só observasse? Você escreveria o que ninguém pediu para ser escrito? Amaria aquilo que ninguém mais queria enxergar? Nunca foi sobre Leão 14, não de verdade. Sempre foi sobre o que a santidade se torna quando para de se exibir, quando deixa de comandar, quando começa a se esconder, não por vergonha, mas por compaixão. Ele não se conteve por medo, ele se conteve porque nós ainda não estávamos prontos. Ele viu um futuro, viu o escurecer, o apagar suave das lâmpadas dentro de nossas próprias almas. E ao invés de gritar, ele escolheu ficar, sofrer, permanecer em silêncio dentro de uma igreja viciada em barulho. Ele não falou com Tegel novamente, mas talvez ele quisesse falar com você, e agora você ouviu. Então, o que você vai fazer? Vai ignorar, dissecar, guardar junto com as outras curiosidades religiosas da sua estante? Ou vai se ajoelhar? Porque é ali que tudo verdadeiro começa, no chão. Este é o seu altar. Aqui está o seu silêncio. Aqui está o seu chamado. E se ainda assim você escolher não ouvir, então ao menos diga por quê. Porque o silêncio também é uma escolha, e o céu ainda espera.